integral de 1 sobre x vezes raiz quadrada de 1 menos x2, integral em x, em termos, aí sim, ó, essa integral sai para aquela substituição trigonométrica, raiz de A2 menos x2, tá certo? Mas eu quero isso aqui em termos de quê? Entendeu que sai? Raiz de A2 menos x2, mas não quero por aí, eu quero em termos de quê? Do arco secante hiperbólico. Quem é isso? Quem é isso? Menos arco secante hiperbólica módulo de x. Mais uma constante. Por quê, pessoal? Porque lembre, quando eu estou calculando a integral indefinida de uma função, eu estou calculando a integral indefinida dessa função no seu domínio. Quem é o domínio dessa função? Vou colocar aqui, o domínio dessa função é a união de dois intervalos abertos. É o intervalo menos 1, 0 aberto, união com o intervalo 0, 1 aberto. E essa fórmula aqui, que dá a derivada do arco secante em x, como sendo isso aqui, tá? É para todo x aonde? No intervalo 0, 1 aberto. Não é aqui. O domínio da função arco secante hiperbólico é o intervalo 0, 1 aberto. Mas eu quero a integral é nesse. Então, pega o módulo que dá. Tá certo? Por quê? Porque você sabe o seguinte. Só colocar aqui. Ó. Em 0,1, a derivada em relação a x, de quê? De menos essa expressão, de menos arco secante hiperbólico, do módulo de x, mas o módulo de x aqui é x. E a derivada disso eu sei. É menos isso aqui. Então fica 1 sobre x, 1 sobre quê? 1 sobre x vezes raiz quadrada de 2 menos 1. Beleza. E em menos 1, 0, tem a derivada em relação a x de menos arco secante hiperbólico do módulo de x. Quem é o módulo de x? Menos x. Quem é a derivada disso? Bem, é menos a derivada do arco secante aplicada em menos x, justamente por cair nos positivos, então fica menos o quê? 1 sobre o quê? Menos x. Vezes raiz quadrada de quê? De 1 menos x ao quadrado, vezes a derivada de menos x em relação a x, que dá quanto? Menos 1. Mas quanto é que dá isso? Dá 1 sobre x vezes raiz de 1 menos x2. Entendeu por que precisa? Né? Menos com menos dá mais, menos aqui, né? Se menos com menos daqui, então fica... E menos x ao quadrado é x ao quadrado. Então, morreu, tem que ser a derivada daquela forma. Tá certo? Ó, mas tem outra coisa, ó. Além disso tudo, tem outra coisa que você deve observar. Vamos ver, vejamos quem é a expressão do arco secante hiperbólico em termos do logaritmo natural. Dado x no intervalo 0, 1 fechado, quem é o arco secante hiperbólico de x? Ah, bem, isso aqui é o arco cosseno hiperbólico de 1 sobre x. Mas quem é o arco cosseno hiperbólico de u? Arco cosseno hiperbólico de u, quem é? É o logaritmo natural de u mais raiz quadrada de quem? De quem? O 2 menos 1.
Certo? Fórmula da aula passada. Então, quem é isso? É logaritmo natural de quem? De 1 sobre x, mais raiz quadrada de quem? De 1 sobre x2, que é 1 sobre x ao quadrado, menos 1. Mas isso aqui é o logaritmo natural de 1 sobre x, mais, isso aqui fica raiz quadrada de quem? De 1 menos x2 sobre x2, e que, portanto, isso é o logaritmo natural de 1 sobre x, mais, o x2 cai para fora como módulo de x, mas módulo de x é x. Então, isso aqui fica raiz quadrada de 1 menos x2 sobre x. Pronto. Então, está aí a fórmula do arco secante hiperbólico em termos de logaritmo natural via o arco cosseno hiperbólico. Já demonstrei. Tá certo? Entendido? Agora, vamos à última. É o arco cossecante hiperbólico. Tá? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Para alguma observação. Eu acredito que não. Preste bem atenção nisso aqui, viu? Claro que isso aqui você tem uma fórmula, né, para isso, que dá exatamente isso aqui. Pronto. Não, esqueci nada não. Então veja. Cossecante hiperbólico. Gráfico da cossecante hiperbólica. A cossecante hiperbólica é o inverso multiplicativo de quem? Do seno hiperbólico. Então, você tem aqui y, você tem aqui x, e o gráfico do cossecante hiperbólico é esse aqui. Esse é o gráfico da função cossecante hiperbólica, cuja imagem, a imagem da função cossecante hiperbólica é R asterisco. Ela é injetiva, porque ela é estritamente decrescente aqui, estritamente decrescente aqui, não tem super, né? Tá certo? Ela é injetiva, tá? Não perde injetividade. Dois números distintos aqui tem a mesma imagem, dois números distintos aqui, desculpa, distintos aqui tem imagens distintas, distintos aqui tem imagem distinta, e distinta aqui e aqui que são distintos tem imagens distintas. Então ela é injetiva, extremamente crescente. Mas repare bem, só por completude, a função cossecante hiperbólica de R asterisco em R é injetiva, mas não é sobrejetiva. Logo, ela não é invertível. Tá certo? Aí vem o entretanto, né? Entretanto, a função ICSCH, que vai de R asterisco em R asterisco, dada por I cossecante ICSCH de x igual, dada por ICSCH de x igual a quem? CS. Tá difícil, hein? Vamos lá, ver se eu consigo dessa vez. ICSCH de x igual a cossecante hiperbólica de x. Qualquer que seja x diferente de zero, essa é
injetiva e sobrejetiva, ou seja, ela é bijetiva. É injetiva e sobrejetiva, é bijetiva. Logo, ela é o quê? Invertível. Aí a literatura matemática chama a inversa dessa função de função arco cossecante hiperbólica. Tá? Definição. Vou passar a lista para vocês. Pega aí. Definição. A função inversa. A função inversa da função I CSCH, tá? Ela é denominada função arco cossecante e hiperbólica, sendo denotada por arc CSCH. Não me deixa esquecer o H nem o C, são dois Cs aqui. Então, quem é o gráfico da inversa? É parecido com o gráfico da direta. Certo? Também assim. Não é a mesma coisa. Elas não são iguais, mas também é assim. Tá? Esse é o gráfico da função arco cossecante hiperbólica. E você tem mais coisas, né? Daí você tem quem é o domínio do arco cossecante hiperbólica. É o mesmo contradomínio do arco cossecante hiperbólica, que é o R asterisco. Ela vai daqui para cá, inversa, né? Agora, quem é o arco cossecante hiperbólica, daí CSCH em X, qualquer que seja X diferente de zero, isto é, quem é o arco cossecante hiperbólica da cossecante hiperbólica em X é X, qualquer que seja o X diferente de zero. Tá? Posição. O que foi? Porque lá em cima a imagem é R. Porque a função cossecante hiperbólica ela é definida com contradomínio R. Função seno, contradomínio R, função cosseno, sempre o contradomínio é R. Tá? Só uma questão técnica. Todas as funções elas são definidas com contradomínio R. Aí depois você restringe esse contradomínio para ter a sobrejetividade, tá? Você dá a função. Lembre, quando você dá uma função somente pela sua lei de formação, o contradomínio é R. E é assim que ela é dada, tá? Aí quando eu restringo aqui, por isso essa restrição, para que não fique nenhuma dúvida, tá? Aí aqui a restrição ela é sobrejetiva. É por isso, viu? Tá? Então, você tem isso. Tá? Por sinal, eu só disse, né? O senhor fez assim todas as funções trigonométricas. No caso das trigonométricas, eu tive que fazer isso em todas não. Porque a tangente eu tive que restringir só o domínio. Menos π sobre 2, π sobre 2. O domínio já era R. Tá? Cada tangente dá cotangente.
Tá certo. Tá bem? Eu tive que fazer essa restrição do contradomínio no seno, no cosseno, na secante e na cossecante. Lá. Tá? Então veja bem, aqui continuando, quem é AI, CSCH do arco, cossecante hiperbólica em X, isto é, quem é a cossecante hiperbólica do arco, cossecante hiperbólica de X, quem é? Também é X, qualquer que seja o X, o quê? Diferente de zero. Sintetizando as duas. E dados x e y diferentes de zero, o y é o quê? É o arco. Cossecante hiperbólica de x, se somente se, o x é a cossecante hiperbólica de y. Tá bom? Agora bem, dá para fazer aqui, ó. Dá para fazer aqui. De azul. Dado x diferente de zero, tá? Dado x diferente de zero, é claro que 1 sobre x é diferente de zero. Sobre x é diferente de zero, e aí veja bem, quem é o arco cossecante hiperbólico de x? Quem é? É o arco cossecante hiperbólico de 1 sobre 1 sobre x. Mas quem é isso? É o arco cossecante hiperbólico. Sobre x é diferente de zero. E aí, eu tenho isso aqui, o sobre x é diferente de zero, está no domínio de quem? Da cossecante hiperbólica. Tá certo? Está no domínio do, desculpe. Está do domínio do arco seno hiperbólico. Claro que está. Porque o domínio do arco seno hiperbólico é os reais, né? Tá certo? Então, 1 sobre x é real, 1 sobre x é diferente de zero. Então, isso aqui é o... Por isso que eu posso escrever seno hiperbólico do arco seno hiperbólico de 1 sobre x. Só que o arco, como 1 sobre x é diferente de zero, isso aqui, o arco seno hiperbólico de 1 sobre x, também vai ser diferente de zero. E isso aqui vai ser 1 aqui, então isso aqui vai ser o arco cossecante hiperbólico. Quem é 1 sobre o seno hiperbólico? Quem é? Cossecante hiperbólica. Cossecante hiperbólica do arco seno hiperbólico de 1 sobre x, que é diferente de zero, e aqui eu tenho a fórmula, ó. O arco cossecante hiperbólico da cossecante hiperbólica de x a x, qualquer que seja x diferente de zero, que é o que eu tenho aqui, né? Então isso aqui é o quê? É o arco seno hiperbólico de 1 sobre x. Gravem as fórmulas, tá? Não precisa gravar as demonstrações, não. O arco cossecante hiperbólico em x é o arco seno hiperbólico de 1 sobre x. Ou seja, para todo x diferente de zero. Para todo x diferente de zero. Ou seja, vamos colocar aí. Vamos colocar lá no início, ali, foi que eu demonstrei. Juntando tudo numa só. O que é que tem? O arco seno hiperbólico de quê? O arco seno hiperbólico, não. O arco cossecante hiperbólico de x é o arco seno hiperbólico de quê? De 1 sobre x. Seno hiperbólico, tá? De 1 sobre x